Salve, salve! Sejam todas bem-vindas e todos bem-vindos ao canal do Sesc 24 de Maio. Eu sou João Pinheiro, ilustrador e autor de histórias em quadrinhos, e vou indicar para vocês dois livros de quadrinhos que são adaptações da obra do genial escritor Franz Kafka, esse carinha aqui, ó. As obras são as seguintes: Desista e outras histórias de Franz Kafka e Metamorfose. O Peter Cooper é um artista norte-americano que ficou mais conhecido no Brasil pelo seu trabalho na série Spy vs Spy. Essa série ele assumiu em 1997, após a morte do autor original, que é o Antônio Prohas, que começou a publicar essa história lá na Mad em 1961. E aí só em 94 que o Cooper assumiu. A história do Spy Spy são dois espiões, né, que ficam tentando se matar de maneiras engraçadas. E é uma história muda, não tem, ou seja, não tem texto. Ela só se dá, a narrativa só se dá através das imagens. Depois disso, o Peter Cooper fez outras obras, né, entre elas ele fez essas adaptações do Kafka. Inicialmente ele disse que ficou um pouco apreensivo assim, de trabalhar com um autor tão importante, né, para a literatura mundial e tal. Ele sentiu um peso da responsabilidade de trabalhar com eles, mas por fim ele chegou à conclusão de que as suas adaptações seriam apenas a sua visão, né, representariam apenas a sua interpretação daquelas obras. E aí ele se sentiu mais à vontade para trabalhar nelas. Primeiramente ele fez esse livro, que reúne 9 contos do Kafka adaptados, sendo que 7 deles ele mantém o texto integral e as outras duas ele fez algumas adaptações, alguns cortes curtos assim, retirou algumas partes do texto, mas mantendo a ideia original, né? A ideia da história original. O Peter Cooper, nesses trabalhos, ele traz duas influências que são bastante marcantes e evidentes assim, nesse trabalho. Uma é a influência do cartoon, do quadrinho norte-americano, e outra do expressionismo alemão, né? Então os desenhos dele se parecem muito com gravuras, com xilogravuras. Olha só. Vou pegar uma imagem aqui para mostrar. Tá vendo? Traços fortes, né? Contraste entre o branco e o preto aí bem predominante, e imagens bem reduzidas assim, de um modo que viram quase pictogramas, né? Eu vou ler uma dessas histórias, que é bem curtinha, só para vocês terem uma ideia do conteúdo geral delas, tá? É a história Desista, que dá nome ao álbum, né? Desista, o título. Ainda era bem cedo, as ruas limpas e desertas. Eu estava a caminho da estação. Quando confrontei o relógio da torre com o meu, percebi que já era muito mais tarde do que imaginava e que precisava me apressar. O choque da descoberta fez com que me sentisse em dúvida quanto ao caminho. Ainda não conhecia muito bem a cidade. Felizmente, havia um policial por ali. Corri até ele e, resfolegado, perguntei-lhe o caminho. Ele sorriu e disse: "A mim você vem perguntar o caminho?" "Sim", respondi, "já que não consigo achá-lo sozinho." "Desista, desista", disse ele, e se virou bruscamente como alguém que quer ficar a sós com o próprio riso. Esse é um dos contos que compõem a coletânea. Bem legal, né? Vários contos curtos e tal. Ficaram bem interessantes na visão do Peter Cooper. E o outro, essa narrativa um pouco maior, né, mais densa, que o Peter Cooper disse que pegou o texto original, que tem 58 páginas, e reduziu a 8 páginas de roteiro, né, de quadrinhos. Conseguiu resolver muitas coisas ali com imagens, e conseguiu dar uma enxugada no texto, uma adaptada para uma linguagem mais que funcionasse melhor nos quadrinhos. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler o começo aqui, que é um dos inícios mais famosos da literatura mundial, né, um dos mais bem-sucedidos também, isso considerado aí por diversos críticos de literatura e tal. Começa com uma página toda preta com o texto, né? Ao acordar naquela manhã de sonhos perturbadores,
Gregor Samsa viu-se transformado. E aí ele já coloca a imagem ali de uma barata, que é uma interpretação dele, né? É a interpretação mais comum. Esses livros que eu estou indicando aqui, esse já é o terceiro vídeo, né, durante o mês de julho, você encontra na biblioteca do Sesc 24 de Maio. Essa foi a indicação de hoje. Desista e A Metamorfose. Kafka e Peter Cooper. Essa dupla aqui que resultou num dos trabalhos mais legais aí em termos de adaptação literária para as histórias em quadrinhos. Até o próximo vídeo. Um abraço. Dicas de leitura da biblioteca, literatura e histórias em quadrinhos é uma ação online realizada pelo Sesc 24 de Maio no contexto da pandemia.